Olá, boa noite! Estamos aqui novamente. Que saudade de vocês três! Que gostoso podermos estar juntos de novo na tela, numa live. E o mais gostoso, assim, que a audiência também estava com saudade, né? Porque tá assim o chat já. A pessoa estava escrevendo: instantes começaremos, aguarde mais um instante. Que nós tivemos umas questões técnicas aqui de reiniciar computadores, mas deu tudo certo. Então, boa noite para vocês três, meus queridos, Fernanda, Pedro e Alexandre. Quem está falando aqui, quem não pode nos visualizar, é Valéria Silvestre. Eu faço parte do Instituto Reconvexo, lá desde o início, e tenho a felicidade de estar com esses três amigos maravilhosos aqui na tela, para nós falarmos hoje de um tema provocado pelo Pedro. Mas antes de perguntar para o Pedro que tema é esse, vamos dar boa noite para a nossa audiência, Fernanda. Está sem som, minha querida? Está sem som ainda? Agora sim. Tá. Então, que bom a gente poder voltar, né? Uma ou duas semaninhas paradas, foram duas. É ótimo a gente voltar e poder entrar num bate-papo, né? Uma discussão, uma troca de ideias que é extremamente saudável. Então, eu peço para todo mundo que está nos assistindo, vamos interagir com a gente também e dar a opinião de vocês. É isso aí, Alexandre. Opa, pessoal, boa noite. Já estávamos um pouquinho sumidos, né? Mas retomamos aqui aos trabalhos e algumas discussões e construções de alguns temas. E só venho agradecer pela Fernanda, Valéria, Pedro aqui, por estar contribuindo semanalmente para esta construção desse debate. Legal. Pedro? Boa noite, Valéria. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria para nós estarmos aqui, né? E uma oportunidade incrível, muito importante, poder debater esse tema que nós nos propusemos hoje, né? E que é um tema que nós gostaríamos, não está fechado, nós gostaríamos que as pessoas refletissem a respeito dele junto conosco, né? Que é como a sociedade lida com as pessoas com Lyon e outras doenças raras e todas as questões que permeiam esse tema, né? Um tema de suma relevância e pretendemos aqui iniciar uma abordagem a respeito dele, mas que essa abordagem se estenda aí para outros momentos, outros eventos aqui. É isso aí. E aqui o Conexão Reconvexo é um espaço de diálogos, né? Onde nós temos aqui sempre um bate-papo sobre os desafios vivenciados pela pessoa com deficiência. Eu peço licença para dizer pessoas com deficiência, né? O Pedro não gosta dessa expressão. Então, inclusive, ele como advogado e como pessoa que está agora passando pela afetação da Lyon, que provoca aí a deficiência visual, né? Vai poder bater papo com a gente sobre isso. Aliás, estávamos aqui nos bastidores com um papo tão bom que eu deveria ter sido a live, né? Mas eu acho que é muito rico nós podemos ouvi-lo em relação a essa expressão, e nós temos todos os direitos de dizer o que nos incomoda, o que nos felicita, e também nos dar oportunidade para repensar algumas coisas e reconstruir outras, né? Então, o espaço Conexão Reconvexa, ele está aqui para isso, para falar do que vem no dia a dia, para registrar experiências de superação, né, compartilhar dicas, recomendações, até para qualidade de vida, alcance de direitos. Então, o canal está aberto. Pedro, você está no comando do barco, fique à vontade, vá aí nos provocando a refletir contigo e provocando também a nossa audiência que está no chat. Boa noite, chat, novamente, e aos poucos eu vou trazendo aqui o que vocês estão comentando para a nossa tela, e a Fernanda vai anunciando, que a Fernanda adora fazer isso. Então, eu só coloco na tela, a Fernanda conta para vocês quem estará aí escrevendo no chat. Pedro Mendes, nosso querido lá do Paraná, fale, a fala é toda sua. É isso aí. Vamos lá, então. Voltando aqui ao título aqui do tema de hoje, né? Como a sociedade lida com as pessoas com Lyon e outras doenças raras. Nós aqui, pacientes com Lyon, pessoas com deficiência visual, com baixa visão, nós vivenciamos, né, todos os dias situações que nos fazem refletir, pensar, né, a respeito de como, de se a sociedade
nos observa, nos percebe de forma adequada ou não, nos faz refletir sobre o que pode melhorar e o que nós podemos fazer para melhorar, qual é o nosso papel em tudo isso, né? E, assim, uma questão que para mim é muito forte, e eu gostaria de colocar aqui, é assim, o quanto eu acredito que nós precisamos evoluir no sentido de não ter a deficiência visual, qualquer outra, não ter doenças raras, não conceber as doenças e as deficiências como algo tão distante, né? Eu gosto de usar um termo, que eu vou dizê-lo aqui, é um termo que o pessoal aqui do grupo provavelmente já ouviu nas nossas conversas aqui de bastidores, que é o termo questão, né? Eu acredito que todos nós temos questões a lidar na vida, todos nós, né? Não existe ninguém com a vida perfeita. As pessoas enfrentam diversas questões na vida, né? Questões familiares, profissionais, para exemplificar, né? Questões de saúde, né? Como é o nosso caso, questões afetivas, emocionais, psicológicas, são muitas as questões e, infelizmente, as pessoas não passam por somente uma questão na vida. As pessoas enfrentam mais de uma questão na vida, ou podemos usar também o termo processo. Nós, ao longo da vida, vivenciamos alguns processos, né, que exigem de nós, exigem esforço, exigem atenção, né, e eu percebo da seguinte forma: a deficiência visual, usando o termo deficiência, né, é, ela é também uma questão nas nossas vidas. As deficiências são questões, as doenças raras são questões. E é importante para nós, como pacientes, né, para que nós tenhamos um tratamento humanizado, para que nós possamos nos sentir mais acolhidos, para que nós possamos nos sentir mais incluídos, que a deficiência não seja vista como algo super diferente das outras questões que as pessoas passam, que todo mundo passa, porque elas não são tão diferentes assim. Elas exigem uma série de cuidados, com certeza. Existem doenças graves, delicadas, a alioma é uma delas, né? Nós, em alguns momentos, vamos precisar, sim, de auxílios, né, de equipamentos ou de auxílio humano de outras pessoas, mas, mesmo assim, isso não faz com que, ou não exige, que nós tenhamos de ser vistos como alguém que está em um universo diferente das outras pessoas, que também enfrentam as suas questões. Não, nós enfrentamos essa questão, que é a Lyon, assim como, usando um outro exemplo, assim como um casal enfrenta uma questão que é um conflito que pode haver, como uma família enfrenta o conflito familiar, como um aluno, né, enfrenta a questão que é o problema na escola, às vezes, né, de desempenho, ou como a pessoa que está buscando se colocar no mercado de trabalho e enfrenta essa questão, que é a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Então, a vida nos traz diversas questões, a deficiência é uma delas, né? Então, assim, como a sociedade lida com a pessoa com deficiência, é um tema que o nosso objetivo aqui é trazer as pessoas a refletir sobre isso também, assim como nós refletimos, né? Será que a sociedade tem um tratamento adequado, está preparada para lidar conosco, né? E quando eu digo lidar conosco, é conosco nesse momento, porque, como eu vinha dizendo, já que todas as pessoas enfrentam questões durante a vida, a sociedade tem de estar preparada para lidar com as questões das pessoas. A nossa, no caso, a deficiência física, visual, mas as questões das outras pessoas também, porque todas as pessoas precisaram ou vão precisar em algum momento da vida de acolhimento, de auxílio, pelos mais diversos motivos, né? Pelas mais diversas causas. Então, assim, colocar a deficiência como algo muito diferente não nos traz benefício. Eu acredito, isso é uma percepção minha que eu coloco aqui para o debate, acredito que nós precisamos nos perceber com mais naturalidade e assim fazer com que a sociedade nos perceba com mais naturalidade também. E não como algo, né, como eu disse, nossa, muito distante de tudo, porque não é. Nós não estamos distante, nós estamos inseridos em um contexto, na nossa sociedade atual, contemporânea, em que as pessoas, todas elas, lidam com algum tipo de questão, né?
E aí, falando sobre isso, a gente entra também na questão terminológica, né? Como se referir às pessoas que enfrentam questões de saúde, para ser mais leve, para ser mais ameno, né? Atualmente, o termo que é utilizado para se referir a nós é pessoa com deficiência. Esse termo ele está na nossa Constituição Federal, ele está no Estatuto da Pessoa com Deficiência e está em muitas leis aí pelo nosso país, não só no nosso país, mas é um termo adaptando para outros idiomas, é um termo utilizado em outras línguas também. Enfim, é o termo legal. Como uma convenção internacional, essa expressão, né? Esse termo, né? Sim, é um termo assim que é o termo atualmente empregado para se referir às pessoas que enfrentam questões de saúde. Antes E era pessoa portadora de deficiência, né, Pedro? exato, já foi pessoa portadora de deficiência, hoje é pessoa com deficiência. Se entendeu, né, que esse era um termo mais apropriado. E nós estamos aí vindo em uma caminhada, no sentido de buscar um termo mais apropriado, mais humano para essas pessoas, para nós, né? E aí, assim, dentro dessa caminhada, o debate que a gente coloca aqui é o seguinte: por que não pensar, né, em uma forma ainda mais amena, ainda mais amorosa, ainda mais solidária, leve, né, para se referir às pessoas com deficiência, que é o termo utilizado atualmente. E eu digo isso assim, pela vivência, pela nossa vivência. Eu vou falar aqui agora na live algo que eu também já comentei com os demais membros aqui do grupo, né? A gente percebe o tratamento que é conferido nos locais em que a gente frequenta quando você utiliza o termo e quando você não utiliza. Então, se você chega a um local e você fala, por exemplo, uma loja, né, para a gente ter um exemplo concreto aqui. Você vai a uma loja e você está pedindo ajuda ali para a vendedora para escolher alguma coisa. Você pode dizer para ela que você precisa de ajuda de diversas formas. Você pode falar, olha, eu estou aqui com um problema na minha visão aqui, você poderia me auxiliar nisso aqui que eu estou fazendo? E a pessoa, geralmente, ela vai, se você disser dessa forma que eu falei, ela vai te auxiliar de uma forma talvez mais natural, mais sutil ali. Se você pode dizer para ela que você está, por exemplo, dando um outro exemplo, olha, eu estou aqui passando por um tratamento na minha visão, você poderia me auxiliar com isso aqui? Ela vai te dar um tipo de atendimento. Mas quando você chega e diz, olha, eu tenho uma deficiência visual, você pode me ajudar em tal coisa? Esse termo, por mais que nós reconheçamos que ele é importante, ele foi uma conquista, como a Valéria disse, o termo pessoa com deficiência, porque ele identifica essas pessoas para efeitos legais, para efeitos judiciais, para buscar direitos e para que essas pessoas possam receber ajuda. Isso, obviamente, não está aqui sendo desconsiderado, muito pelo contrário, entendemos que o termo pessoa com deficiência é importante atualmente, muito, porque se não houvesse essa terminologia, as pessoas ficariam sem um termo adequado, legal, oficial, para ter como seu. Que é um prejuízo, inclusive, juridicamente, né? Deixa eu só perceber, se eu te perguntar se eu estou percebendo corretamente o que você está dizendo. Essa expressão que é adotada, por mais que seja melhor até o momento, porque já tivemos expressões muito mais pejorativas, né, com as pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência, além de toda a possibilidade de exclusão e violência que as pessoas com deficiência viveram, né, nos séculos passados. No século XXI a gente entrou aí com uma certa colocação um pouco diferenciada, ao menos nas leis, nas normas, né? Mas a expressão pessoa com deficiência, ela carimba essa pessoa em linguagem popular, ou seja, ela deixa estigmatizada. Né? Exato. Então, eu acho que esse é o incômodo. Né? Se eu falo que eu esqueci os óculos, é uma coisa, se eu falo que eu não enxergo, é outra. Né? Exato. E aí eu queria trazer para a conversa a Fernanda e o Alexandre, que estão te ouvindo aqui muito atentamente, né, para também colocarem as percepções, as impressões deles. Né? A gente tem no grupo pessoas, aqui falando do nosso grupo Lyon, né, que é um grupo destinado para pessoas que são afetadas pela neuropatia óptica hereditária de Leber. Ali a única pessoa que não tem a Lyon, que faz parte do grupo, sou eu, né, mas tenho a honra de aprender com vocês há tantos anos nesse grupo, que é riquíssimo, e eu agradeço o acolhimento de vocês sempre. Tem pessoas ali que não estão nem aí, Pedro.
você sabe disso. Assim, me chama de que quiser, o negócio é o seguinte, me deixa passar que é a vida que segue, né? Outras foram afetadas e de imediato procuraram reabilitação, vai usar bengala, usa o que tiver, usa aplicativo, usa o que tiver na mão, e assim, se vier a cura veio, se não veio, não vier, a minha vida eu continuo também. E tem outras não, tem outras que nós convidamos, né, Fernanda, tantas vezes para vir para as lives, não consegue nem falar do assunto. Não conseguem sair de casa, não conseguem mais ter relação com a sua família, né? Não conseguem ter interação com a sua família. Então, realmente, são seres humanos, cada ser humano vai reagir de uma maneira ao mesmo problema, né? E acho que, pensando aqui como gestora de políticas públicas, a gente tenta fazer o recorte que possa abranger o maior número possível de pessoas para que elas fiquem satisfeitas. Não que seja a ditadura da maioria, não é isso. Né? Mas que num recorte de organização de uma sociedade tende-se a favorecer o maior número possível de pessoas, e as que não estão favorecidas, trabalhar. Né, trabalhar com programas, trabalhar com auxílio psicológico. Eu estou falando aqui da pessoa realmente com deficiência, tá? Auxílio psicológico, né, acolhimento, outras oportunidades para que a sua vida possa ser motivada a continuar da maneira mais natural possível. Então, eu gostaria que a Fernanda e o Alê pudessem entrar nessa conversa também, que eles também são super provocadores nos grupos, e são pessoas que estão aqui conosco, né? Mostrando, até o programa tem essa expressão, né? Contando aí uma série de superações do dia a dia, de enfrentamentos, e eles têm relatos assim bastante interessantes. Então é só essa provocaçãozinha para eles dois também participarem com a gente, tá, Pedro? É isso aí, vamos lá. Tem gente te elogiando aqui, viu, Pedro? Deixa a Fernanda ver quem é. Deixa eu ver aqui. Andréia Pavese. Muito válida a fala do Pedro. Realmente, obrigada, Andréia, pela sua participação, pela sua audiência. Realmente, Pedro, eu acho muito interessante essas discussões, essas colocações, porque tem as pessoas que não se importam, tem as pessoas que se importam, tem as pessoas mais ou menos, né? Enfim, tem toda sorte de pessoas. Eu percebo que quando você usa o termo deficiente visual, uma vez eu estava fazendo uma encomenda, era uma coisa personalizada, e assim, eu tenho dúvidas, né? Se para a pessoa é normal fazer encomenda todo dia, para mim não era normal pedir, né? E daí, quando eu fui até o local, eu achei muito. Ela já estava sendo grosseira comigo em alguns momentos, e daí ela olhou e falou: mas você não viu a foto do Instagram? Sabe, eu não aguentei, eu olhei para ela, eu falei, escuta, eu sou deficiente visual, eu não consegui enxergar realmente, mas pode sair diferente do Instagram, né? Aí, a hora que eu falei deficiente visual, eu senti assim que a pessoa embranqueceu, né? A pessoa ficou Caiu da cadeira, né? Caiu da cadeira. Então, quando você usa o termo deficiente, muitas vezes é aquele chacoalhão, né? A pessoa pode maltratar, mas quando vê que é um deficiente, ou então pode fazer pouco caso, desdenhar. Choca, né? Parece que choca a pessoa. Isso, choca. A pessoa fala, meu Deus, eu fiz uma... eu fiz uma besteira. Aqui falando desse jeito, né? Mas... Fernanda, eu acho que é mais isso, viu? Eu penso que é mais isso. A pessoa quase caiu da cadeira, falei, putz, me lasquei, vou tomar um processo porque tratei mal a pessoa com deficiência. Não é que ela ficou chocada, não é que ela ficou sensibilizada, não. Desculpa, eu não consigo ver tanta bondade aqui em uma pessoa que já é grosseira por natureza, ela é grosseira mesmo. Né? Então, para ela, uma pessoa quando é grosseira é que as outras pessoas não valem nada. A opinião se magoou. É mais medo, né, Valéria? Foi mais um medo de perdi o emprego, do que... Nossa, gente, desculpa, moça, vamos começar de novo, me perdoe, fui grosseira com a senhora até o momento, sabe, é que eu atendo tanta gente que me trata mal, eu estou tratando todo mundo mal igual, e você não tem a menor obrigação de aguentar isso, quero que eu faria, se fosse eu nessa situação, porque eu ia realmente cair da cadeira de vergonha, né? Mas acho que a maioria das pessoas ficam com medo de tomar um processo de perder o emprego. Desculpa de cortar, Fernando. Não, mas eu acho que tanto a vergonha, né, do fiz besteira, né, é como se pudesse ser grosseiro com outra pessoa e não com deficiente, é o medo do processo, né, enfim, são várias coisas, assim, esse termo deficiência também, às vezes me incomoda um pouco, né, tem gente que se incomoda mais ou menos,
Mas às vezes é mais fácil mesmo você falar que foi no oftalmo, que é uma coisa temporária, que você está fazendo um tratamento, porque senão, muitas vezes, principalmente comigo, que às vezes eu faço questão de explicar, né, para esclarecer, a coisa muda, né? Você um troço que era para ser rápido, um troço que você só resolver um pepino, você fica ali horas falando sobre aquilo, né? Então, assim, é meio chato mesmo, né? Sem contar os olhares para um deficiente, né? Como eu saio com duas crianças, agora, né, não são tão pequenininhas, mas, assim, às vezes a pessoa fica olhando como é que você anda com essas duas crianças, assim, né? Na rua. Às vezes é o olhar procurando alguma coisa, né? Você esbarrar, ou você mostra, ou para Analisando, coisa né? que comprove, exatamente. A pessoa te analisando, né? Te analisando. Então, assim, tem hora que é bem, bem desconfortável mesmo. E eu sempre bato na questão, principalmente para gente que não usa óculos. Né? Se para alguém que mostra, o Alexandre falou que já não reconhecer a bengala, né? Então, assim, imagina para quem não usa óculos, para quem se locomove um pouco melhor. Né? Essa é a falta de preparo da sociedade, né? Exatamente. Exatamente. E eu percebo, né? Eu tenho uma irmã que está cadeirante, ela não vai ficar cadeirante. Valéria tem pessoas cadeirantes na família, não sei vocês, mas assim, até para cadeirante, que é uma coisa assim mais comum, né? Que você vê que a pessoa realmente tem uma deficiência, os olhares são de muita curiosidade, né? É uma curiosidade, é uma análise, eu sei lá o que é, né? E ninguém oferece nada quando precisa. Te cortando também, desculpa, mas só para acrescentar nisso que você falou, existe o olhar de lamúria também, né? O olhar de lamentação. E nós não precisamos disso, né? Nós não precisamos, não queremos a lamúria de ninguém, né? Então, assim, mas esse termo, ele traz isso também, né? A pessoa ouve e vem para aquele negócio de, poxa, né? Pena, que, meu Deus, não é isso. Isso não faz bem para ninguém, isso não ajuda ninguém. Nós somos pessoas fortes, estamos aqui para viver a vida ao máximo possível, inclusive temos condições de assumir papéis de destaque na vida, por que não, né? De influenciar a sociedade, e a vida é muito além disso. Nós temos uma questão de saúde que, por um motivo, pode nos tornar vulneráveis, mas nós temos inúmeras outras questões que nos tornam muito poderosos, usando esse termo. Muito potentes. Então, exato. Então, isso que eu queria acrescentar o que você falou, Fernanda. O olhar de lamúria também existe e não é bom, né? Teve um vídeo, Alexandre, desculpa, você ainda não falou nada. Não, pode concluir. Teve um vídeo que o Juliano Mesquita, né, que ele sempre aparece aqui no chat, ele postou uma vez no grupo, e que era uma menina que tinha algumas deficiências físicas, né, eu acho que talvez uma paralisia cerebral, e ela falava que ela vem antes da deficiência. Ela fala do ser humano, eu venho antes da deficiência, mas as pessoas veem a deficiência antes de mim. Isso é uma coisa que merece muito ser refletido. Nós não somos a deficiência, e a deficiência não nos define. Isso é importante ser dito. Ótimo. Bom, eu achei que tivesse alguma coisa ali. Não, sabe o que acontece? O pessoal coloca carinha, palminhas, alguma coisa, no chat aparece, mas se eu trouxer para a tela, fica só good vibes. Então tem que escrever mesmo, gente. Não adianta mandar imagens. Tem aqui assim, carinha de anjinho, né? Dos smiles, tem palminhas, tem corações, mas nada disso na tela, que eu não consigo transmitir o carinho de vocês. Então é melhor escrever assim: meu coração é seu. Pronto, aí eu coloco lá. Alexandre, nos dê a sua opinião, querido. Eita. Alexandre anda com óculos e anda com bengala. E mais aplicativo de celular. Como é para você tudo isso que os dois estão falando? Porque eles dois não andam com bengala e nem com óculos. Né? É diferente para você? Não é diferente para você? É mais drástico? É mais revoltante? É mais acolhedor? Qual é a percepção do Alexandre Brau, que está no Pará, hoje está em Santarém, né, visitando família? Então, vocês perceberam que o cenário dele mudou um pouquinho, né? Mas conta para a gente como que é isso para você no seu dia a dia, Fê, ou Ale. Muitas vezes, essa questão de olhares se trata muito de como a pessoa se comporta. Se for uma pessoa incisiva e for uma pessoa que enfrenta as coisas de cara, as pessoas vão bater nela como se fosse uma pessoa normalmente, sem nenhum tipo de problema. Agora, dependendo de
como a pessoa se porta, aí geralmente esses olhares tendem a se diferenciarem. E essa questão também das pessoas, a sociedade em si, ela é, ainda mais a nossa brasileira, né? Ela tem muitos problemas que começam na base, que são coisas que não dá para você mudar depois que uma pessoa está formada, digamos, um adolescente ou um adulto. Então, praticamente, você tem que pegar isso na base, trabalhar, mas só que antes de trabalhar isso na base, você vai ter que trabalhar os que vieram antes dessa pessoa para tentar construir uma coisa que são de gerações, né? É um pouco parecido com o nível de educação. Não tem como você mudar a educação de uma hora para outra. É uma coisa de gerações que você vai mudando, vai fazendo pequenas mudanças estruturais e de comportamentos, e futuramente você vai ver essas diferenças num futuro próximo, talvez no decorrer de 20 anos. E a gente tem exemplos de culturas assim que mudaram assim no decorrer de anos. Então, essa pincelada que eu gostaria de dar. Bacana, bacana. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante a gente comentar aqui, é que assim, a gente vive um momento hoje, infelizmente a gente vive um argumento em que as pessoas tentam rebater os nossos discursos, os discursos em geral, muitas vezes com argumentos rasos e apressados. E um argumento que poderia vir de alguém que não está no meio Lyon, alguém que não tem nenhuma deficiência, é aquele argumento do tipo assim, poxa, mas para que mudar o nome? Por que essa preocupação e tal? E aí, para isso, eu queria dar um exemplo assim, do quanto isso é importante e do quanto isso tem a ver com o novo, né? Tudo que é novo gera um pouco de surpresa, um pouco de receio das pessoas, mas depois que o tempo passa, as pessoas conseguem entender a dimensão da necessidade da mudança. Então, vamos trazer o exemplo de como as pessoas com deficiência intelectual, hoje chamadas de pessoas com deficiência intelectual, eram chamadas há algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, né? Todo mundo aqui já ouviu, imagino, ou se não ouviu, né? Até agonia lembrar dessas palavras, né? Incomoda, ouvi-las e pronunciá-las é muito ruim. Palavras fortes, pesadas, mas nós vamos dizer com o intuito justamente de mostrar a importância que existe na denominação, na nomenclatura que se utiliza para se referir às pessoas que têm quaisquer tipos de questões de saúde. Então, as pessoas com deficiência intelectual, hoje chamadas assim, há 40, 50 anos atrás, talvez menos, eram chamadas como imbecis, desculpa aqui o termo, mas é só para mostrar, idiotas, era um outro termo que era usado, retardados, era um outro termo que era usado, com perdão da palavra mais uma vez, isso é só para demonstrar. Depois passou a ser deficiente mental, que também se considera hoje... Mongoloide. Desculpa, mas esse eu lembro por causa do sobrenome, eu sofria bullying. Lloyd, né? Lloyd, é verdade, Lloyd. Fernanda Lloyd. Sim, então, a lista é longa. Tem esse que a Fernanda falou também. É cruel, né? Eu estou lendo um livro, inclusive, então, sobre... O Pedro, só para complementar, eu estou lendo um livro que é para o mestrado, né? Que eu faço mestrado em gestão e práticas educacionais, e ele está falando da linguagem. E aí ele trouxe o caso de uma empresa alemã que tinha sua linguagem carregada de expressões nazistas, né? E como essa pessoa que foi trabalhar lá, ela já tinha esse preparo, que é o que nós estamos discutindo hoje, de estar sensível à linguagem, ao que lê, ao que fala, ao pensar antes de se expressar, qualquer relatório da empresa era uma violência para ele, porque ele diz uma frase que é incrível, que em cada parágrafo que eu lia dos relatórios internos, eu via ali assassinatos, eu via mortes, eu via atrocidades, eu via exclusão, eu via desrespeito à vida. Né? Então, por isso é muito pesado, porque quando você tem consciência que essas palavras são maldosas, excludentes, são cruéis, são determinantes de que vidas não progridam, não se desenvolvam, a gente, até para falar, a gente se arrepia, né? É difícil falar, eu queria só fazer esse parênteses, porque tem
literaturas e pesquisas acadêmicas que falam sobre isso. E aí, fechando, eu quero só contar um relato. A última empresa que eu trabalhei, a pessoa estava falando, porque eu não sou das suas negras. Eu falei, nossa, sobrou para as negras a conversa, gente? Estava indo tão bem até agora. Não é a maneira de falar. E aí eu fiz toda uma fala sobre que não é uma maneira de falar. Né? O que era eu não sou suas negras? É porque com as suas negras da senzala você pode fazer o que quiser. Estupra, mata, queima, mutila, amarra, bate, chicoteia. E fui conversando com ela sobre isso. Né? A pessoa chorou, eu não sou racista, eu tenho amigas negras, aquela velha coisa que, né? Está enraizado, né? Está enraizado. Aí eu achei que ali tinha sido equalizado, o negócio tinha sido tratado, não. Quando chegou na avaliação de final de ano da empresa, estava lá anotado que a fulana reclamou que eu interferi na fala dela porque ela usou uma frase racista sem querer. Então, olha a cara de pau que um ser humano tem. É igual eu falar assim, Pedro, bobagem, Pedro, mudar de nome. Quem vive com esse nome, com essa palavra que incomoda, é você. Quem vive com o racismo de negrinha sou eu, então eu sei o que é o que a minha alma sente quando enfrenta o racismo cara a cara, né? E você sabe o que a sua alma sente quando você enfrenta o preconceito cara a cara. Então que as pessoas possam se respeitar. Fecho o meu parêntese aqui, fico quieto, escuto vocês. Pedro, perdão, vou entrar de novo aqui, porque falando de expressões, né? Enfim, tem uma pessoa que sempre me fala questão de semântica, quando eu vou fazer alguma correção, né? Porque palavra, para mim, é muito importante, principalmente depois que eu passei pela vida acadêmica, né? Na vida acadêmica, você tem que ter muita precisão nas palavras. Exato. E eu falo, não é uma questão de semântica, né? Não é. Tem muito peso, sim, histórico, social, na nossa consciência coletiva, né? Estrutural. Mas, assim, a Valéria está falando uma coisa que... Particularmente, né, eu sou espiritualista e eu acho que você ter a vida, né, os seus dons, os seus sentidos, são dons, são dádivas, né? E uma expressão que me incomoda muito hoje em dia é quando alguém fala, tá cego, tá surdo, sabe? Não gosto, porque assim, poxa, é um dom que você tem, não tá cego, não tá surdo. E daí eu comecei a ver como um desrespeito, isso me ofende tremendamente. Né? Então, hoje eu vejo isso, eu já corrijo, principalmente criança, né? Criança fala isso. E também me incomoda os deficientes visuais que falam, você não está vendo, não? Tem gente que não liga, mas isso... Não, mas isso é algo a se pensar, né, Feira? É justamente por isso que a gente quis trazer esse debate. A gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Porque assim como a Valéria colocou das questões relacionadas às palavras do ambiente que estão atreladas à questão racial e que foram utilizadas no Brasil durante muito tempo com naturalidade, sendo pejorativas, sendo ofensivas, e ainda são, infelizmente, nós temos também as palavras que estão ligadas ao ambiente da pessoa com deficiência, que são usadas com naturalidade, inclusive para fazer piada, inclusive, às vezes, até por pessoas com deficiência que fazem piadas disso, porque talvez não tenham a consciência ainda do que isso gera, porque isso é triste até, porque a pessoa com deficiência que brinca com isso é porque, infelizmente, ela já entrou num conformismo, né? Então, quando eu digo esse conformismo, não é que eu estou dizendo que a pessoa não deve aceitar a condição que ela tem, momentânea, que nós esperamos que seja momentânea, porque nós esperamos a cura, ou não, ou que não seja momentânea. Não é que a pessoa não deve se aceitar, a pessoa deve se aceitar como ela é. Mas, assim, se aceitar é diferente de cruzar os braços, de se conformar, de se reduzir, de se limitar. E a palavra deficiência, ela é limitante, ela é reducionista. Isso é uma coisa que eu queria colocar. Então, assim, novamente a gente pontua para quem nos acompanha que este termo é importante. Sim, obviamente, eu sou do meio jurídico, eu sou advogado, eu tenho plena consciência disso. Nós precisamos de um termo legal que nos defina, isso é um ponto. E o termo pessoa com deficiência é o termo hoje escolhido pela legislação brasileira para se referir a nós, mas não significa que seja o melhor termo e nem que ele não possa ser modificado. E eu não estou aqui querendo também sugerir um outro termo para mudar do dia para a noite, porque a gente sabe que isso é um processo e que isso demanda uma conscientização das pessoas, mas nós estamos querendo aqui sim iniciar esse debate, essa conscientização, para que as pessoas se deem conta de que é possível encontrar, como nós dissemos no começo, formas mais amorosas
inclusivas e respeitosas para se referir às pessoas com deficiência, a nós. Então é isso que nós estamos colocando. Não é descartar a importância do termo pessoa com deficiência, porque ele é importante, que isso fique bem claro, mas é mostrar que é possível, por que não, encontrar um termo ainda melhor. Assim como lá no passado, até a literatura médica, né? Os próprios médicos, profissionais da saúde, psicólogos, chamavam as pessoas com deficiência intelectual de imbecis, de retardados, esses termos horríveis, e hoje a gente tem isso como uma coisa abominável. Por que hoje a gente não pode começar a pensar em um outro termo, para que daqui a algum tempo olhem para trás e falem, olha só, desculpa, perceba, né, para que a gente não caia nisso, perceba bem, lá no passado chamavam essas pessoas de pessoa com deficiência, olha como era limitante, olha como era reducionista. Hoje, eu digo, eu pensando no futuro, nós no futuro olhando para trás, dizendo, olha, hoje nós temos um termo melhor, e antigamente as pessoas tinham que usar esse termo, né? Poxa, ainda bem que nós evoluímos. É isso que nós esperamos, que nós cheguemos a esse ponto em que possamos olhar para trás e ver que melhoramos. É isso mesmo. Sabe, aqui, já que estamos tão transparentes e abrindo o coração, eu me lembro quando eu entrei na USP, que eu fui recepcionada pelos pouquíssimos alunos negros que tinham na USP, né, no curso que eu fui fazer, e eu lembro que um dia no corredor eu fiz um comentário racista, né, que era piada de negro, né? E aí uma menina muito nova, que já era muito politizada e educada para o olhar racista, falou, não fala isso, né? Isso é racista, e não sei o que, falou comigo, né? E eu, na bobagem de, imagina, é assim mesmo, porque eu fui criada num ambiente entre negros e brancos, né? Meu pai é da cor do Pedro, de pele clara, né? Minha mãe é negra. Então, piadas entre eles, né? Tios e tias e primos, sempre foi natural. E aí ela me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci, e ali acho que minha consciência antirracista começou a nascer. Ela falou assim, mas é exatamente você que não pode fazer essa piada. Porque você está sofrendo com essas piadas desde o ventre da sua mãe. Porque elas são reforçadoras de preconceitos que nos impede, inclusive, de hoje, por exemplo, ter cotas numa USP, que era o começo dessa discussão, né? E somos uma minoria arrasadora dentro das salas de aula. Aquilo foi um choque para mim, né? Que eu nunca tinha pensado nisso. Realmente sou eu que não posso fazer isso, porque isso custa vidas de pessoas negras, né? Então, acho que a sua observação ela é muito pertinente. Acho que eu penso que trazer essa fala, essa discussão aqui para o centro do nosso programa, né, é muito, muito rico. E eu queria fazer uma provocação. Eu tenho amigos, meus melhores amigos são cegos, né? E essas pessoas são tão seres humanos, que eu me esqueço que eles são cegos. Esqueço. São pessoas extremamente capazes, profissionais, que viajam, que sobem, desce, atravessa o Brasil, vai para o exterior, volta, dá aula, etc, etc. Então, realmente, eu acredito que para mim é uma felicidade. Eu esqueço que são pessoas que não enxergam totalmente. Para você, então, às vezes eu vou usar essa expressão assim, olha que devido à vivência. Da vivência, né? Eu e o Alexandre, mas a gente tem muita convivência, e a gente, né, a mãe dele brinca, né? Você vai na cidade, vê isso aqui para mim, e ele é muito brincalhão, ele falou, não vou poder ver, não. Né? E a gente tem essa relação também, eu e ele, né? Eu falei, eu vi um filme, eu não posso ver, não. Então, desculpa, Alexandre, ele dá a gargalhada, porque realmente é uma convivência de ser humano com ser humano. A deficiência visual não aparece mais nas relações que eu tenho com as pessoas com quem eu convivo hoje que têm a deficiência visual. Valéria, gratidão a você por isso, né, por ter essa percepção. Mas olha só como isso que você disse é significativo, né? Você consegue já lidar com essas pessoas com a naturalidade que nós esperamos que todas as pessoas tenham. Mas não é o que acontece com a maioria, né? Nós gostaríamos que essa naturalidade que você tem fosse expandida e se tornasse o comum, mas ainda não é, né? Então é por isso que nós estamos comentando sobre isso. E voltando também agora, mais uma vez, ao título aqui do encontro, né? Como a sociedade lida com pessoas com Lyon e outras doenças raras, falando de doenças raras, o que eu acho que é importante colocar também
é que, e para que as pessoas possam lidar com as pessoas com doenças raras com mais naturalidade, usando essa palavra mais uma vez, naturalidade, que é tão importante, que dissemos tantas vezes aqui, é importante colocar que a doença pode ser rara, a condição que a pessoa tem pode ser rara. Agora, os sentimentos que nós temos são iguais aos de todas as pessoas. Isso aí. Então, assim, rara é a doença, é o diagnóstico, é o que está escrito ali no atestado que o médico colocou, que tem um CID ali. Agora, por trás desse termo raro, que também assusta, existe um ser humano como todos os demais. Então, isso é preciso também ser pensado, ser colocado, né, e ser debatido. Né? Mais uma vez, não é fugindo do termo, nós não precisamos fugir de nada, né? Nós temos uma doença rara, isso pode ser dito, obviamente, mas é querendo que, apesar de ser rara, ela seja encarada com mais naturalidade pela sociedade como um todo, para que nós tenhamos mais respeito, né? A Andrea falou aqui no chat, né, que ela defende mesmo, ela fica muito revoltada com essas brincadeiras de mau gosto e ela defende. E a Ana também, ela fez uma fala muito interessante. Eu não vou ler inteira aqui porque é extenso e, enfim, eu li a essência, né? A Ana Gren, Ana, obrigada pela sua audiência também, você está sempre por aqui conosco, né? E ela fala que é muito importante a gente observar essas questões da nomenclatura, porque sempre chamam ela de surda. E daí ela responde, sim, eu realmente estou perdendo a audição, eu imagino que ela responda assim, com uma seriedade, eu estou perdendo a audição e isso não é um xingamento. Né? Então, assim, Ana, realmente, né? Eu acho que a gente colocando dessa forma que vai dar um choque na outra pessoa, né? Não é xingamento, tem coisas que não são xingamentos, né? É igual o gordo, né? Como é o gordo, o gordinho ali, maneta, né? Retardado, gaguinho, né? Tem, assim, a gente tem alguma coisa de diferente, já se torna motivo para uma piada, né? Isso é muito triste, infelizmente. Muito E olha desrespeitoso, né? E olha só, uma outra questão que eu considero importante também, eu fico pensando como é para uma criança, né? No meu caso, eu lido com esse sintoma da Lyon há 3 anos. Eu tinha 30 anos quando esse sintoma iniciou. Mas eu fico pensando como é para uma criança, que às vezes já tem uma deficiência congênita, né? Já nasceu com ela, crescer em um mundo em que se referem a ela dessa forma. Olha, você tem uma deficiência, você é uma pessoa com deficiência. Isso, olha, é difícil não vislumbrar que isso seja reducionista e que aquela criança vai ter que ser muito bem trabalhada, e nós esperamos que as crianças tenham esse preparo pelos pais, por um psicólogo talvez, para que ela não se reduza, para que ela não se limite, porque ela já cresce em um ambiente acostumada a receber um tratamento reducionista. E aí qual que é a dificuldade para tirar essa criança desse ambiente e mostrar para ela que ela pode tudo? Que isso é só um termo, né? Então, assim, para quem alega, mas é só, né? É só uma palavra e tal. Olha, Não é só uma palavra. o peso da palavra, ele é extremamente impactante, né? Como eu falei para o caso das crianças, que é mais forte ainda. Né? Então, é por isso que a gente tem que pensar sobre isso. Mais um motivo, né, que eu coloco. Alexandre. Falamos juntos. Diga. Hoje eu andei demais, aí eu tô um pouquinho sem muitas ideias. Conta para nós o que aconteceu. Por que você andou demais? Eu acho que é legal compartilhar com as pessoas essa dica que você identificou como sendo melhor, mais segura, pelo menos, quando você for para a rua. Eu fui primeiro na casa da sogra da minha irmã, aí lá eu já tinha batido um ponto de GPS, ponto a ponto, né, que é o Lazarillo. Aí, só que eu usei modo caminhada. Aí no modo caminhada, o GPS te joga em qualquer lugar. Por isso, quando, às vezes, dependendo do lugar ou da região, é melhor você colocar no modo carro, que é melhor para você se deslocar. Legal. É mais seguro, né? Aí, Bacana. eu acho que eu caminhei mais de 2 horas, aí não achei onde eu estava, o GPS me jogava para lá, para cá, aí depois, não, vou pegar um mototáxi. No fim das contas.
Lembrando que você não está numa cidade que é sua de costume, você está viajando, você está fora da sua cidade de tem essa costume. também. Nossa, mas uma ótima dica. Ainda bem que você pegou isso rápido, né? Assim, Com apanhou um pouco, mas pegou essa mandada. Aham. E tá dando a dica, né? O que é muito importante também é dar a dica para quem usa. Exato. Aí como eu não sabia onde eu estava, né? Aí provavelmente se eu fosse falar para o mototáxi, ele não ia saber onde era também. Eu disse, não, dá uma olhada aqui. Eu já tinha colocado no Maps, aí tá aqui onde a gente está, aí você só vai para esse outro ponto. Aí em pouco tempo chegamos. Certo. Repete o nome do aplicativo, o pessoal está perguntando aqui no chat. Você pesquisa Lazarilo na Play Store. Lazarilo. É um aplicativo para deficientes visuais que ele usa a audição, ele vai dando, por onde você passa pelas ruas, ele vai falando as interseções e nome das ruas. Que bacana. Muito importante. Bacana mesmo, não conhecia também, bem interessante saber. Você usa há muito tempo Lazarilo, Alê? Em Itaituba nem tanto, porque o GPS lá é muito ruim e as ruas geralmente não têm nomes. Nós temos que um dia fazer uma live sua mostrando Itaituba, tem muita gente curiosa de como é desbravador o Alexandre caminhando por aquele lugar. Só valoriza ainda mais esse meu amigo no meu coração, viu? É muito coragem. Aqui não, aqui é um bairro recente, mas para onde você vai, as ruas têm nomes. Tem então, nome. Já estão identificadas pelo Google. Bacana, bacana. Gente, Então, que live! Eu acho que é uma das lives mais terapia de grupo que a gente teve. Mas muito interessante. eu acho legal a gente ter essa oportunidade de abrir o coração para as pessoas, porque as pessoas têm muito medo de abrir o coração, né? E de não ser compreendidas. E hoje, né, com a cultura do cancelamento, né, eu até brincava com eles nos bastidores, vamos ver se eu vou ter coragem de conversar com vocês, assim, de dar os meus palpites, porque eu não sou uma pessoa com deficiência, pelo menos não visível, né? Que todos nós temos deficiência em algum lugar, né? E é muito interessante o Pedro, né, cutucar-nos para pensar tudo isso, com a percepção dele como advogado, como pessoa diante desse desafio, né, que é a afetação da Lyon, né? O Alexandre, que acho que é o mais novo aqui. O Alexandre fez aniversário sábado agora, inclusive. Parabéns! Foi aniversário. Foi, verdade, obrigado. É o mais novo aqui da tela. Né? Na verdade, foi a galera que foi minha irmã, meu cunhado, que é do mesmo dia, e eu. Gente, olha que legal! Que legal! Que bacana! Os dois do dia 25 e eu 27. Parabéns, querido. Parabéns. Deus abençoe sua vida ricamente e multiplique seus anos de vida, viu? Você é um cara muito bacana. E, então, o Alexandre aqui é o mais novo na tela, né? Você vê que é o mais tecnológico, inclusive, né? Até aqui um choque de gerações na tela. Mas esse encontro é muito rico, essa abertura de coração é muito rica, para ao menos dizer para as pessoas que, olha, no Instituto Lyon Reconvexo, o seu coração é acolhido. Né? Você pode trazer as suas percepções, as suas opiniões, discutir, e nós transformarmos essa discussão em algo educativo, né? Em algo que seja edificante, é isso que eu quero dizer. Né? Aqui tivemos uma conversa super edificante, eu vou já passar a palavra, e vou passar a palavra, inclusive, dizendo que estamos nos encaminhando para o final, né, da live, já estamos aqui há quase uma hora, voou novamente o tempo, conversa boa, é assim mesmo. E aí passo para o Pedro, e depois Fernanda e Alexandre, e agradeço o quanto eu aprendi com vocês hoje. Muito obrigada. Bom, antes de finalizar, então, só pontuar mais uma questão relacionada a tudo isso, que, assim, esse tema que a gente está trazendo hoje, nós não gostaríamos de colocar ele nem como mais importante, nem como menos importante do que todos os demais temas que envolvem a Lyon e a pessoa com deficiência, usando o termo atual.
Este tema é um tema que também é importante, né? Nós não gostaríamos de dizer que ele é mais, que ele está à frente, porque não é isso. É algo que nos preocupa também, que nos chama a atenção também, e que nós tivemos esse interesse em trazer por isso, porque nos provoca. Mas ele é tão relevante quanto todos os outros demais temas que são discutidos aqui, não está acima. Além disso, nós temos que também buscar direitos, buscar inclusão, buscar o tratamento, buscar a terapia gênica, buscar a cura, buscar muita coisa. O caminho, a nossa caminhada é longa, mas nós vamos chegar lá, e esse tema de hoje é mais uma das questões que está relacionada a tudo isso, a essa caminhada. Então é isso, eu agradeço a oportunidade, agradeço Valéria, Fernanda, Alexandre, muito obrigado mais uma vez, muito bom o nosso papo aqui, estar com vocês. E é isso, esperamos que possamos em breve nos reunir novamente com outros assuntos aí tão importantes como esse que foi hoje. Até mais, então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom, eu acho também muito importante esse tipo de conversa, essas provocações, né? Cada pessoa tem o seu tempo para tudo na vida, né? Então, eu acho que tem os momentos decisivos. Cada pessoa tem o seu momento de virada de chave. A Valéria, ela contou dela, na questão da faculdade. Eu contei algumas, né? Eu tive várias viradinhas de chave. Cada um tem o seu momento. Então, eu acredito que são estas provocações que farão com que as pessoas virem a chave, né? Repensem e pensem. Isso eu acho, assim, extremamente saudável. Porque é a partir do momento, não da punição, mas da consciência que a gente tem uma real mudança, né, na sociedade, de uma maneira geral. Então, acredito nisso. E outra coisa, né, falando da semântica ainda, eu prefiro o termo limitação, eu acho que deficiência é pesado, apesar de que pode ser uma deficiência, sim, se for ver no termo da palavra, né, na definição da palavra, até é uma deficiência. Porém, é pesado, né? Historicamente, por que é pesado? Porque o deficiente sempre foi excluído, o deficiente ia para o quartinho do fundo, o deficiente não saía de casa porque não tem acessibilidade, porque tem que ter alguém que acompanha, porque tem marginalizado, né? Marginalizado, a questão das trevas, né? A cegueira, eu acho que é o tipo de deficiência pior, a mais temida, né? A cegueira. Por quê? Porque remete às trevas. Então, assim, é interessante. Eu estou dando essas explicações porque, para quem assistir, vai pensar no peso dessa palavra, vai falar, pô, não é mimimi, não é frescura. Exatamente. Então é isso, eu agradeço muito todas as pessoas que participaram aqui conosco, eu fico muito grata por poder fazer parte de todo esse processo, inclusive por estar participando dessas opiniões, dando essas opiniões e contribuindo para essas mudanças aí de paradigmas. Me perdoem vocês, eu me estendi muito, mas eu acho importante falar. Boa noite a todos. Está perfeito. Está perfeito. Sou eu? Hoje eu tô meio sem cafeína aqui, mas só tenho a agradecer por tudo e que essa estrada e da evolução desses termos que venha a ser construída pelos principais, no caso, as pessoas afetadas, e que geralmente sofrem na pele o que isso quer dizer. E isso de modo geral, para todos os tipos de algum tipo de deficiência, né? E para todo termo que é cunhado ou apelidos e coisas do tipo, né? Então, a gente percebe que ao longo de basicamente alguns anos para cá, a gente percebeu que estão batendo mais forte nisso e tentando, de alguma forma, educar essas pessoas. Então, para ter um futuro melhor e uma sociedade melhor. Só tenho a agradecer aqui por você, Valéria, Pedro e Fernanda. Tchau, tchau, e uma ótima noite para todos. Um abraço, gente, boa noite.
E relembrando, inscrevam-se no nosso canal, eu digo sempre o nosso amado canal, e compartilhem os nossos conteúdos com seus familiares, com seus amigos, colegas de faculdade, com o seu médico, oftalmologista, com o seu neurocirurgião, com o seu neurooftalmo, né? Vamos começar a apresentar para mais pessoas, fora desse circuito que nós já entendemos tanta coisa, já aprendemos tantos uns com os outros, vamos compartilhar também os conteúdos do canal para que outras pessoas também possam melhorar o seu entendimento, tanto sobre a Lyon, quanto essa questão, né? A questão, né, Pedro? A questão de ter ou não uma deficiência. Boa, Valéria. É isso aí. Boa noite, um forte abraço e semana que vem estaremos aqui de volta. Um beijão. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.